onde cada ação criminosa durante a pandemia que custou milhares de vidas. CPI da Covid, pedidos ao Tribunal Penal Internacional, relatórios do Ministério Público, tudo registrado, guardado, mas, ainda assim, negligenciado por autoridades que deveriam proteger o povo. Aqui, o roteiro coloca o ouvinte como testemunha ocular, criando uma sensação de urgência. Você consegue ouvir? É o som de gavetas sendo trancadas, de provas sendo arquivadas, de um país à beira de esquecer o que não pode ser esquecido. Essa pausa dramática aumenta a retenção e faz o público sentir indignação e curiosidade ao mesmo tempo. Por fim, o desfecho desse bloco provoca diretamente. Mas agora eu te pergunto, até quando vamos permitir que essa biblioteca fique trancada? Até quando aceitar fundo nas sombras da chamada Biblioteca Oficial do Crime Bolsonarista? Conduzindo os ouvintes por um labirinto de revelações que vão muito além do senso comum. Imagine o narrador iniciando com um tom quase conspiratório. Escute com atenção, porque o que eu vou te revelar agora não está em qualquer manchete. Estamos falando de uma verdadeira enciclopédia do caos. Uma coleção de fatos, provas e episódios que, juntos, revelam como um projeto de poder flertou com o autoritarismo e a delinquência institucional. E a terceira, talvez a mais sombria, mostrando como o poder foi usado para sabotar vidas durante uma pandemia global. O roteiro aprofunda com detalhes que chocam e prendem. Na CPI da Covid, foram revelados esquemas de corrupção bilionária, atraso deliberado na compra de vacinas e uma gestão criminosa da saúde pública. Enquanto isso, aliados políticos blindavam Bolsonaro com gavetas trancadas e processos arquivados. E a pergunta ecoa na cabeça do ouvinte: por que nada foi feito? Por que um presidente com dezenas de pedidos de impeachment se manteve intocável? Aqui, o silêncio cúmplice de figuras como Augusto Aras e Arthur Lira se mistura com o som de gavetas sendo fechadas, abafando a verdade. Esse trecho provoca indignação e faz o público refletir sobre o papel das instituições e da própria sociedade em cobrar justiça. A narrativa então sobe mais um degrau na intensidade. Agora, visualize cada uma dessas pastas como bombas relógio, esperando apenas o momento certo para explodir. Delações premiadas, áudios comprometedores, relatórios ignorados. Tudo isso forma um acervo de crimes que, se expostos por completo, teriam o poder de mudar os rumos do país. Mas enquanto a biblioteca permanece trancada, os responsáveis continuam livres, reorganizando suas peças no tabuleiro para o próximo ataque à democracia. E a voz do narrador se aproxima, quase sussurrando no ouvido do público. Você está preparado para ver o que tem dentro dessas gavetas? Ou vai continuar fingindo que elas não existem? Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Agora é o momento do clímax. A narrativa chega ao ponto mais alto de tensão, onde cada palavra carrega o peso de uma revelação bombástica. O narrador entra com um tom firme e quase sufocante. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga o Brasil. Atrás da última porta da Biblioteca Oficial do Crime Bolsonarista, não há mais apenas relatórios ou vídeos. Há provas de um projeto que flertou com o colapso total da democracia. Imagine, mensagens interceptadas, reuniões secretas com militares de alta patente, planos traçados para manter o poder a qualquer custo, inclusive, se necessário, com uso de força. Aqui, o som de um relógio acelerado ao fundo aumenta a ansiedade, levando o espectador a uma sensação de urgência e perigo iminente. E o impacto cresce. As investigações revelam que o próprio sistema foi manipulado para blindar o presidente e seus aliados. Augusto Aras, então Procurador-Geral da República, arquivou representações robustas. Arthur Lira, presidente da Câmara, engavetou mais de 150 pedidos de impeachment. Enquanto isso, as instituições que deveriam proteger o povo assistiam, de braços cruzados, à escalada de ataques contra ministros do STF, jornalistas e opositores políticos. Tudo isso documentado, catalogado e, ainda assim, ignorado pela justiça brasileira. Aqui, o público já está completamente imerso,
com uma sensação crescente de indignação e impotência. E no auge da tensão, o narrador solta uma frase de impacto para prender o espectador até o último segundo. Agora, eu preciso te perguntar: até quando vamos fingir que não sabemos? Até quando vamos aceitar que essa biblioteca repleta de crimes continue fechada, enquanto o país corre o risco de repetir a mesma história sombria? Pausa de 3 segundos. O silêncio ecoa, criando o espaço para o ouvinte refletir e sentir o peso do que acabou de ouvir. Em seguida, o narrador retoma com voz mais firme e desafiadora. Essa não é apenas uma história sobre o passado, é um alerta sobre o futuro. E você que está ouvindo agora vai ser apenas mais um espectador? Ou vai ajudar a abrir essas portas para que a verdade finalmente saia das sombras? E aqui estamos nós, diante da última página da Biblioteca Oficial do Crime Bolsonarista. Um arquivo que, se fosse aberto por completo, não apenas estremeceria o país, mas poderia mudar os rumos da nossa história. O que está guardado ali não são apenas denúncias, são gritos sufocados de uma nação que quase viu sua democracia ser arrancada, pedaço por pedaço. São as mortes que poderiam ter sido evitadas, os bilhões desviados que poderiam ter salvado vidas e os planos obscuros para um golpe que foi mais real do que muitos ousam admitir. A pausa dramática vem com o som de batidas de coração acelerando, como se o público inteiro estivesse com a respiração presa. E o narrador continua: mas enquanto essas portas permanecem fechadas, o que nos resta? Apenas o esquecimento, apenas o silêncio conveniente daqueles que tinham o dever de agir e nada fizeram? Não. Essa biblioteca não pode permanecer escondida, porque cada documento arquivado, cada gaveta trancada, é uma ameaça viva ao futuro do nosso país. E é por isso que eu falo diretamente com você que está ouvindo. Você tem uma escolha: ou vira as costas para essa verdade e aceita ser cúmplice do esquecimento, ou compartilha essa mensagem, cobra, fala, denuncia e ajuda a abrir as portas dessa biblioteca sombria. Porque o Brasil não pode mais ser um país onde crimes de poder são tratados como meras notas de rodapé da história. E agora, chegamos ao ponto mais profundo dessa narrativa, onde a tensão se transforma em indignação e o ouvinte sente o peso de cada palavra como um golpe na consciência. A voz do narrador desce para um tom mais grave, quase sufocante. Pare e reflita. Tudo o que revelamos até aqui não é apenas sobre o passado, mas sobre um futuro que está sendo desenhado enquanto você me ouve. Cada documento ignorado, cada denúncia arquivada, cada investigação engavetada é um lembrete cruel de que o poder, quando não é fiscalizado, se torna uma arma apontada para a própria democracia. Não estamos falando de 1, 2 ou 10 casos isolados. Estamos falando de uma verdadeira estrutura de impunidade construída para proteger quem deveria ser julgado. Uma blindagem feita de silêncio, omissão e conivência. Pausa dramática com som de batidas de coração ecoando o silêncio prende o espectador por alguns segundos. E enquanto isso, nós, o povo, assistimos muitas vezes de braços cruzados. Mas o tempo do silêncio acabou. Chega de aceitar que o crime seja tratado como estratégia política. Chega de normalizar o absurdo. A história é uma autorização silenciosa para que o próximo capítulo seja ainda mais sombrio. Não há mais espaço para indiferença. Ou você escolhe ser a voz que ecoa, a força que denuncia, a memória que não deixa apagar. Ou será apenas mais um na multidão que se calou quando o país mais precisou. Agora respire fundo e preste atenção, porque o que vou revelar aqui vai muito além de um simples relato. Isso é um alerta urgente. A chamada Biblioteca Oficial do Crime Bolsonarista não é uma metáfora qualquer. É um arquivo invisível que carrega o peso de crimes documentados, provas abafadas e denúncias que foram engavetadas enquanto o país inteiro assistia em silêncio. Cada página, cada vídeo, cada laudo é uma ferida aberta na nossa história recente. Imagine, ouvinte, por trás de cada gaveta trancada existem vidas perdidas, direitos atacados e uma democracia ameaçada. E tudo isso foi catalogado, mas segue escondido, como se houvesse sistemáticos às instituições. Cada uma dessas provas é como uma bomba relógio, mas até hoje nada foi feito. O som dessas gavetas trancando ecoa como um aviso. Se o passado foi assim,
o futuro pode ser ainda pior. Agora, ouvinte, é impossível não te perguntar: até quando você vai aceitar ser apenas espectador dessa história? O silêncio protege quem tem poder, e cada segundo em que permanecemos calados é um convite para que os próximos capítulos sejam escritos com ainda mais crueldade. Não é hora de neutralidade, não é hora de olhar para o lado. Ou você ajuda a abrir essas gavetas e expor o que tentam esconder, ou será cúmplice do esquecimento. Porque a verdade, por mais dura que seja, ainda é a única arma que temos para impedir que o Brasil se afunde de vez. Agora, prepare-se para uma imersão profunda e reveladora. Pois o que vou contar aqui não é apenas informação, é um chamado urgente à consciência de cada um de vocês que me escuta. A Biblioteca Oficial do Crime Bolsonarista é mais que um arquivo de documentos. É um verdadeiro monumento ao descaso, à impunidade e ao desrespeito brutal que foi imposto ao Brasil e ao seu povo. Não estamos falando de histórias distantes, mas de fatos comprovados, com provas que chocariam qualquer cidadão que preze pela justiça. São denúncias que envolvem corrupção bilionária, sabotagem ao sistema de saúde, ataques sistemáticos às instituições democráticas, tudo amarrado com evidências irrefutáveis, testemunhos e gravações que foram ocultadas do grande público. Você que está aí ouvindo atentamente precisa entender a gravidade disso. Essa biblioteca invisível guarda o peso das vidas perdidas na pandemia, mais de 600 mil brasileiros que poderiam ter sido salvos, se não fosse a negligência calculada e o desdém pelo povo. Além disso, documenta planos que flertaram abertamente com o golpe, articulados com grupos paramilitares e setores das Forças Armadas, numa ameaça real à nossa democracia. Cada arquivo, cada relatório, cada vídeo é um tapa na cara da impunidade que insiste em cima do espelho sombrio de uma época em que a impunidade tentou calar o Brasil, mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir. E é exatamente por isso que este vídeo não pode morrer aqui, no silêncio da internet. Ele precisa chegar a mais pessoas, sacudir consciências e colocar pressão sobre quem insiste em deixar essas gavetas fechadas. Então, eu peço a você, deixe seu like agora, compartilhe com seus amigos, com sua família, porque quanto mais essa mensagem se espalhar, mais forte ficará a nossa voz contra a injustiça. Não deixe que o esquecimento vença. Não permita que os responsáveis sigam impunes enquanto o país paga o preço. Aqui, seu engajamento é uma arma poderosa. É o passo que falta para que essa biblioteca trancada comece a ser aberta, para que a verdade não fique mais escondida nas sombras. E lembre-se, o futuro do Brasil depende de quem tem coragem de ouvir, refletir e agir. Se você está aqui até agora, já faz parte dessa luta. Então, curta, compartilhe, comente, porque juntos somos a força que vai transformar essa história. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.